Olá, eu me chamo Rafael, sou acadêmico do curso de Ciências Econômicas da UFGD e, com a orientação do professor doutor Alexandre de Souza Correia, desenvolvi o artigo Transformações Espaciais das Atividades Produtivas em Mato Grosso do Sul, uma análise das regiões imediatas. Desde sua formação, Mato Grosso do Sul sempre teve a economia voltada para a exportação agrícola, o que, apesar de ter desenvolvido a economia local, também acabou criando desigualdades de renda e de terra, e, consequentemente, concentrou a base produtiva do Estado em torno da produção agrícola. E isso só foi mudando de figura na década de 90 e 2000, com políticas que incentivavam a produção industrial, principalmente a agroindustrialização, o que acabou tornando o setor secundário e terciário mais dinâmicos no Estado. Porém, essas diferenças não ocorreram da mesma forma em todo o Estado. Diferentes regiões ainda apresentam diferentes dinâmicas produtivas, e a divisão regional do IBGE é uma excelente forma de se perceber essas diferenças entre a produção em cada local do estado de Mato Grosso do Sul. Tendo isso em mente, o objetivo desse artigo é compreender as principais diferenças na base produtiva das diferentes regiões imediatas de Mato Grosso do Sul e também analisar diferenças entre essas regiões distintas e entre a mesma região ao longo do tempo. E como forma de fazer essa análise, buscamos, através da base de dados do RAIS e do CAGED, o número de empregados por setor de cada uma das 12 regiões imediatas do estado de Mato Grosso do Sul. E com esses dados em mãos, fizemos cálculos de índice de especialização em atividades produtivas e de comparação das atividades produtivas de uma mesma região em 2008 e 2022. O primeiro índice que utilizamos é o quociente locacional, que é um índice que relaciona a distribuição percentual de empregados em um setor dentro da região imediata com a distribuição percentual de empregados deste mesmo setor em âmbito estadual. Um quociente locacional menor do que 1 indica que essa região possui pouca relevância em âmbito nacional para esse determinado setor, enquanto um índice maior que 1 indica que, proporcionalmente, essa região é relevante nesse setor. O segundo índice que utilizamos na nossa análise é o coeficiente de reestruturação, que relaciona o número de empregados dentro de uma região imediata entre dois períodos, sendo que, no nosso caso, o inicial é 2008 e o final é 2022. Um coeficiente próximo de zero indica que essa região não passou por mudanças na estrutura produtiva, enquanto um coeficiente próximo de 1 indica mudanças drásticas nesse período estudado. E o terceiro índice que utilizamos é o coeficiente de especialização, que compara a estrutura produtiva de uma região com a estrutura produtiva do Estado. Ele varia de 0 a 1, sendo que 0 significa que a estrutura produtiva da região é exatamente a mesma que o Estado, enquanto o 1 indica que essa região possui uma estrutura produtiva completamente diferente da estrutura estadual. O primeiro resultado que temos é o do quociente locacional do setor primário, da agropecuária, nas regiões imediatas do Estado. Em 2008, já podíamos perceber a grande força que o setor primário representava em Mato Grosso do Sul, e em 2022 isso só se tornou maior ainda. Todas as regiões imediatas possuem um índice maior do que 1, com exceção de Campo Grande, que possui um índice que ficou entre 0 e 0,49, indicando baixa representatividade no setor primário dentro do estado. O segundo resultado que temos é o do quociente locacional do setor secundário, a indústria, e nela também é possível perceber uma grande força na costa leste do estado, o que pode ser esperado pela proximidade com grandes centros consumidores, como Minas Gerais, São Paulo, Paraná, o que acaba fortalecendo a indústria. A proximidade com portos, que podem ajudar a exportar a produção do estado, também auxiliam nesse crescimento industrial nessa região. A última análise do quociente locacional é a do setor terciário, e nele podemos perceber que entre 2008 e 2022, Mato Grosso do Sul não passou por mudanças significativas, continuando com as três únicas regiões mais fortes em questão de serviços, sendo a região de Corumbá, Campo Grande e Ponta Porã. Em seguida, temos os resultados dos coeficientes de especialização e reestruturação do Estado para cada região imediata. Nela podemos perceber que, principalmente a região de Dourados, possui, em 2022, um coeficiente de especialização relativamente baixo, sendo o menor do estado, o que demonstra uma certa proximidade da produção de Dourados com a produção estadual. O mesmo se observa em Campo Grande, que apresentou redução de 2008 a 2022, sendo o segundo menor do estado.
Falando do coeficiente de reestruturação, o destaque é principalmente para a região de Naviraí Mundo Novo, que apresentou o maior de todo o estado, indicando uma significativa mudança na estrutura produtiva local. Ao fim, podemos destacar algumas informações interessantes, como a força do setor primário em Mato Grosso do Sul, que já era muito grande em 2008 e só aumentou em 2022. A análise na costa leste do estado também é interessante, pois lá se concentram os maiores índices de especialização em produção industrial, principalmente pela proximidade com os estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná, além da facilidade de acesso a portos que podem auxiliar no escoamento da produção do estado para regiões consumidoras fora do continente americano. Então, analisando todas essas informações, podemos notar quais setores e em que região do estado esses setores sofreram mudanças. É possível afirmar o aumento da força da agropecuária no estado, o que contraria a ideia de que quanto mais desenvolvido um local é, menor é a força da agricultura nessa região. Com essas informações em mãos, podemos então afirmar quais são as regiões e que setores passaram por grandes mudanças na estrutura produtiva no estado de Mato Grosso do Sul. Podemos pegar novamente o exemplo do setor primário, que ao longo do tempo ganhou mais força no estado, o que contraria a ideia de que quanto mais desenvolvido um local é, menos participação a agropecuária terá na produção, o que demonstra a grande resiliência do setor no estado de Mato Grosso do Sul. Ao contrário disso, o setor terciário ou de serviços não apresentou mudanças significativas ao longo do tempo. De forma semelhante, a indústria ficou mais concentrada na região leste, tanto em 2008 quanto em 2022, apesar da região sudoeste do estado apresentar leves mudanças no período. Ao fim, apresento então as referências que foram utilizadas para a montagem desse trabalho, em especial as informações obtidas do RAIS e do CAGED sobre o número de empregados por setor em Mato Grosso do Sul, e também ao trabalho de Rodrigues e Alves, a análise espacial da distribuição das atividades econômicas no Oeste Paranaense entre 2000 e 2015, que foi utilizado de base para a montagem desse trabalho. Agradeço então ao professor Dr. Alexandre de Souza Correia pelo auxílio nesse projeto e também a todos que acompanharam até aqui. Muito obrigado.